pessoal, agora temos mais uma coisa importante, uma coisa chamada decodificação, né? Isso aqui eu me lembrei do filme Matrix, né? Aqui é a versão japonesa lá. Ixi, japonês. Eu tô brincando. O que é importante aqui, porque a história do filme Matrix, que ele dizia, todas as informações de armas, essas coisas que ele fazia luta, onde estavam os inimigos, onde não estavam, ele tirava e decodificava daqui, disso aqui, né? E qual é a diferença? A nossa cabeça para isso aqui não tem muita diferença, porque quando algo é falado para você, você vai decodificar, né? Eu brinquei que aqui que é japonês, que eu não sei japonês, mas isso aqui é como se fosse a sua mente. Todas as informações estão sendo passadas aqui, certo? Quando eu falo uma informação, ele vai acessar uma área que tem a informação ou uma informação semelhante daquilo que eu falei, né? Por exemplo, se você está no meio de pessoas que são acadêmicos, por exemplo, geógrafos, né? Ou matemáticos, historiadores, ou seja, todo mundo tem a mesma cabeça, mas, por exemplo, uma parte de história, uma parte de geografia, ou seja, cada um deles, quando eles forem conversar, eles vão tentar chegar numa aproximação de linguagem. Por isso que a gente tem que decodificar aqui para você poder compreender, e assim é a sua cabeça. Quando eu falo isso aqui, alguém fala para você, por exemplo, na minha infância eu fiz isso, o cara vai acessar lá na infância dele, lá, uma informação que possa contribuir na conversa, ou seja, cada setor da sua mente. Isso aqui é só uma coisa de computador, mas pensa nisso aqui, a sua mente fazendo isso 10 vezes muito mais rápido do que isso aqui. Ou seja, essa que é a decodificação do que nós estamos fazendo. E dentro dessa mesma imagem tem uma coisa chamada interpretação, né? Lembra lá da interpretação de texto? Quando algo é falado para você, você interpreta na sua mente e aí você vai ter a conclusão para você poder dar a resposta para a pessoa, né? Por exemplo, o professor faz uma pergunta para você, aí você vai acessar um desses códigos aqui, né? E interpretar para ver onde é que está a resposta. Se você já estudou, aí você vai achar e vai dar a resposta. Se você não estudou, você vai procurar uma coisa parecida, uma equivalência. Na nossa cabeça, pensa nisso aqui 10 vezes mais rápido, correndo, e está decodificando, interpretando as informações tudo ao mesmo tempo, né? É dessa forma que a tua mente funciona, é dessa forma que funciona. Eu estou falando aqui para ti, tu está decodificando. A cabeça está fazendo isso aqui, está decodificando as informações e interpretando o que eu estou dizendo para a linguagem que você compreende, para você poder colocar dentro de um desses esquemas da sua mente isso que eu estou passando para você. É dessa forma que decodifica e interpreta ao mesmo tempo. Mas tem uma outra coisa chamada feedback. Esse é o mais... Aparentemente é uma palavra difícil, parece ser complicado, mas não é tão complicado assim. É como se fosse a alimentação da comunicação. Por quê? Quando você vai fazer a apresentação para muitas pessoas, geralmente as pessoas inventam, isso que eu estou dizendo é para quebrar logo esse mito da... As pessoas dizem que eu olho para a parede e me concentro. Você olha para a parede e fica estático. Você não está concentrado. Você pode até concentrar a sua mente, mas você não está alcançando o objetivo que é alcançar as pessoas. Quando você vai fazer uma apresentação, você procura detectar quais são as pessoas que estão prestando atenção de fato e as pessoas que não estão prestando atenção, porque você vai classificar essas duas pessoas. Essas pessoas que prestam atenção para você é que vai dar o feedback, ou seja, vai dar alimentação para a sua conversa. Uma alimentação positiva, isso vai te dar mais calma, você ficar mais calmo, né? Quando você fica mais calmo, você fica mais tranquilo, você pensa melhor, você codifica melhor as informações. Quando você está mais calmo, você tem mais
você sabe o que você está falando, você tem certeza do que você está dizendo, e aí você troca, né, as informações com as pessoas que estão prestando atenção, e quando você se sente totalmente seguro, você vai buscar as pessoas que não estão prestando atenção para você. Ou então, quando a gente vai fazer uma apresentação, veja a gente olhar para as pessoas que estão de fato prestando atenção, a gente olhar para as outras. Aí você vê, aquele cara não está prestando atenção para o que eu estou dizendo, e você já gera uma insegurança para você. Mas quando você olha primeiro para as pessoas que estão de fato prestando atenção para o que você está dizendo, ele está te dando feedback positivo. Quando ele te dá um feedback positivo, você sabe que você está fazendo corretamente ou não. Quando você olha primeiramente para as pessoas que não estão nem aí, ela te dá um feedback negativo, você fica nervoso, fica estressado, gagueja, né? E existem várias formas, isso eu só estou dizendo porque cada organismo, né, acontece de uma maneira diferente. Eu já não estou até de você ir no banheiro, né, porque você está nervoso. Mas você, dando feedback positivo para as pessoas que de fato prestam atenção em você, você vai alcançar nota 10 na hora que você for apresentar o seu conteúdo ou falar diante do público ou aquilo que você foi proposto a falar. Ok? Outra coisa, existe uma coisa, as funções da comunicação. Primeira coisa, você tem que ter o seu controle. Você tem que ter o controle das suas emoções. Coisa, expressão corporal. Vocês podem perceber que todo momento que eu falo, a minha mão mexe, né? Assim como a minha boca fala, o nosso corpo fala, e as expressões da nossa fala, do nosso corpo, da nossa boca, ela também falam junto, né? Por isso que às vezes as pessoas falam alguma coisa, esse bicho está de sacanagem com a minha cara, está brincando comigo, por quê? Ele está falando algo que é triste, rindo, né? Mas aí às vezes não é culpa dele, é o emocional dele que age dessa forma. Mas quando ele passa para você, ele está passando para você que aquilo não é importante, entendeu? Por isso que é o controle emocional e o controle das expressões corporais são importantes. Você pode ver quando essas grandes empresas colocam o assessor de imprensa para falar e fala de uma maneira sóbria, controlada, porque ele sabe o que vai dizer e ele não está nervoso, ele está tranquilo porque as informações foram passadas a ele, né? A mesma coisa é o repórter, ele tem as informações lá, né? E ele vai tentar passar de uma maneira mais, digamos, correta possível, mais sóbria possível, mais responsável possível, mais sério. Porque ele não pode falar de uma catástrofe natural achando graça, né? Mas se for um momento de riso, por exemplo, teve um meme na internet que surgiu, é engraçado, aí você pode rir, porque está dentro do contexto, né? Por isso que o corpo fala, você fala e tudo fala através de você. Isso vai perceber na hora que for fazer a tua apresentação, né? Porque uma das coisas quando você tem autoimagem é a motivação. Como é que tu vai chegar motivado lá e tal, bacana, se você mesmo não está motivado, né? Se você não está pronto para sua imagem ser a melhor imagem, entendeu? Para sua imagem ser a melhor de todas, você ser o melhor de todos. A sua imagem tem que estar bem, não só diante das pessoas, mas principalmente de você, porque você está bem confiante. Você mostra essa confiança para as pessoas. Quando você não está confiante, você também demonstra essa não confiança para as pessoas. Por isso que a nossa imagem é importante. Por isso que quando nós vamos apresentar um trabalho, dependendo das pessoas ou do público que nós vamos encontrar, a gente tem que se vestir de uma maneira diferente. Por exemplo, você vai na formatura, você não vai de calça jeans e moletom para uma formatura, né? Tu não vai para os 15 anos de bermuda e chapéu, né? Ou seja, porque é um padrão. E é dessa forma que é a questão da autoimagem. Onde você for, a sua imagem tem que estar no padrão das pessoas que você vai alcançar. Se eu vou alcançar empresários, vou ter que ir de paletó e gravata, né? Não, eu tenho que falar corretamente? Tenho que falar bem? Sim. Eu tenho que falar corretamente? Tenho, mas a minha imagem diante das pessoas tem que ser
positivo. Essa que é a autoimagem que a gente fala, que a gente tem que estar bem com cada um de nós. Aí você está bem com você, está tudo bem comigo, está tudo bem com você, vai estar tudo bem. Mas se eu não estiver bem, eu vou ficar triste e vou mostrar essa tristeza. As pessoas vão dizer, esse cara aí, pô, ele quer me motivar aí. Ah, porque a motivação... Vai se motivada não, mas quando o cara vem, se sente bem com ele mesmo, com ele, olha, você tem que crescer e tal, mercado de motivação, você está sendo motivado. Ou seja, a sua autoimagem é importante para isso acontecer, para você ser um bom profissional, para você ser uma boa pessoa, você ser um bom palestrante e você alcançar nota 10 no mercado de trabalho. Outra coisa é a sua imagem, a sua autoimagem. Primeiro você tem que gostar do que você vê no espelho, né? Porque se você acha, por exemplo, eu sou meio gordinho. Se eu acho que meio gordinho não está bem na fita, eu tenho que dar um jeito de emagrecer, né? Porque a minha autoimagem é importante, porque se eu não gosto da minha pessoa, da maneira que eu sou, as outras pessoas não vão te valorizar. E, cara, ele quer me motivar aí. Ah, porque a motivação... Vai se motivada não, mas quando o cara vem, se sente bem com ele mesmo, com ele, olha, você tem que crescer e tal, mercado de motivação, você está sendo motivado. Ou seja, a sua autoimagem é importante para isso acontecer, para você ser um bom profissional, para você ser uma boa pessoa, você ser um bom palestrante e você alcançar nota 10 no mercado de trabalho. Ou seja, a sua autoimagem bem, você bem, o mercado de trabalho vai dizer, aquele cara é o bom, aquele cara está bem, então ele está saudável, ele está fazendo tudo corretamente da maneira que deve ser feito. Autoimagem, autoimagem. Ou seja, as pessoas têm que te ver bem, tem, mas você tem que ser o primeiro a se sentir bem. E tudo vai crescer na sua vida dessa forma que vai ter uma boa imagem sua, né? E você tem que ter uma boa estima, autoestima, ou seja, você tem que gostar, porque se eu tenho uma imagem positiva minha, a minha autoestima vai estar lá em cima, né? E não vai ser qualquer um que vem, vai pisar em mim, vai dizer que eu sou ruim, que eu sou alguém que não serve para nada, porque eu sei que eu sei. Ou seja, você está aprendendo conhecimento hoje. Você vai agregar esse conhecimento na sua mente? Vai. E você não vai trocar esse conhecimento por qualquer outro conhecimento. As pessoas vão dizer, ah, tu não sabe, eu sei. Não só porque tu tem um certificado é importante, mas você vai mostrar diante das pessoas porque você tem uma autoestima positiva e você aprendeu algo positivo de uma maneira positiva. Ou seja, a autoestima serve para eu me ver bem diante das pessoas, diante de quem você vai se apresentar. Todo mundo vai te ver bem, vai dizer, aquele cara é bom, aquele profissional é bom, aquela pessoa que está me passando informação é uma pessoa boa, é uma pessoa que realmente sabe o que está dizendo. Eu vou só fazer uma última comparação. Quando eu estava me formando, eu estava fazendo geografia, eu sou formado em licenciatura. E tinha uma moça que ela era formada em licenciatura e bacharelado. Não que ela tinha uma autoestima ruim, mas pelo fato de eu saber falar um pouquinho melhor e me achar, digamos assim, ter autoestima um pouco melhor, eu sabia menos que ela, mas conseguia passar mais informações. Ela tinha mais informações e passava menos. Ou seja, não sei se era porque ela tinha medo de falar aquilo que ela sabia, né? Com medo de achar que aquilo estava passando do conteúdo, ou com medo de algum aluno zoar ela, não sei qual era o motivo dela. Mas o pouco que eu sabia, eu vinha com uma autoestima lá em cima, eu me achava o melhor de todos, não que eu era o melhor de todos os professores, mas na minha cabeça eu era o melhor, e fazia o melhor, e os alunos gostavam da minha aula, porque eu fazia a melhor aula. Porque eu me via bem, tinha uma boa autoestima. Tinha outros professores melhores que ele? Podia ter. Mas no meio de todos aqueles lá, eu era um dos melhores lá. Porque eu tinha minha autoestima alta,
eu me valorizava, e isso fazia não só os alunos me valorizarem, mas também os profissionais que trabalham comigo viam que eu emanava essa mesma energia de positividade, de estar tudo certo, de tudo alegre, tudo bonitinho, entendeu? Porque quando você está bem, está tudo bem. E você mostra coisas positivas, fala de maneira positiva e motiva as pessoas de uma maneira positiva. Por isso que você tem que ter a sua autoestima lá em cima, preparada, e é dessa forma. E também, para encerrar aqui esse esquema aqui, eu vou parar na postura. Existem dois tipos de postura. Quando você fala em pé, você tem que falar assim, mais ou menos assim. Eu vou pôr a mão para trás para vocês compreenderem, assim. Vai ficar mais ou menos assim. Mas eu ponho a mão para trás só para ter uma postura, porque eu não posso ficar com a mão para trás, porque quando eu falar, a minha mão vai mexer. Certo? Para você poder ter uma posição. Por que essa postura é importante? Porque você vai ficar em pé nessa posição e você, depois que terminar de fazer essa apresentação, você não vai sentir dor nas costas, né? E quando você senta, você tem que sentar e encostar toda a sua costa na cadeira que você vai estar lá, porque a maioria de nós tem a mania de sentar errado, né? A gente não encosta toda a nossa costa na cadeira, daquele encosto da cadeira, e aí a gente vai fazer a apresentação e quando a gente vê, tá com dor na costa, tá com dor aqui, porque é falta de postura. Essa é a postura que eu estou falando para vocês se posicionarem quando vocês forem apresentar. E uma outra postura que eu tenho que falar é a postura de vocês como futuro profissional. Se você quer ser um futuro profissional, um palestrante, que tem uma boa autoestima, que é uma pessoa positiva, você não vai deixar ninguém pisar em você, mas você não vai pisar em ninguém. Por quê? As pessoas têm que aprender com você que você tem uma boa autoestima e você tem que agregar isso para as outras pessoas, e aí dessa forma ela vai ver que você de fato trabalha com elas de uma forma positiva, e assim para frente você se torna um profissional muito bom e vai ser bem requisitado, e o mercado de trabalho vai brigar por você aí no futuro.